Então, eu entrei na polícia em 2003 e eu passei no concurso público para perito criminal. Né? E quando a gente entra para perícia criminal, você deixa um pouco de lado o seu curso de formação para ser perito criminal. E aí você começa a focar Se não possível, apenas... coloca para gravar, João. Desculpa interromper. Tá gravando, Gustavo. Então você entra não apenas como na sua formação, mas tem uma área comum de atuação a todos os peritos, né? Como médico veterinário, e eu sempre gostei também dessa parte de animais silvestres, tal, de meio ambiente, então eu fui parar na área de perícia de meio ambiente. Primeiramente eu fui para Recife, Pernambuco, passei 2 anos lá, e lá a gente faz de tudo, né? Análise de documentos, análise de armas, balística, análise ambiental também, então tem diversos casos que você acaba sendo um perito mesmo, geral, generalista, né? Faz cenas de crime. Apesar de que a Polícia Federal não tem tanta cena de crime de morte violenta, assim, isso acaba caindo mais para a Polícia Civil. Mas eu tive essa experiência também. Então eu tive uma experiência boa em Recife. Quando eu voltei para Brasília, que eu sou daqui de Brasília, aí eu comecei a trabalhar mais específico na área de crimes ambientais. Né? E logo em 2003, entraram muitos peritos e a perícia de crimes ambientais estava se fortalecendo, né? Ainda era bastante incipiente dentro da Polícia Federal, e nesse período ela começou a se fortalecer. Fábio, desculpa te interromper, acho que está com algum probleminha no teu microfone aí, que está meio baixo. Tira o... Você consegue... O fone do... Vamos ver se melhora. Melhorou 100%. Melhorou? Muito. Era mau contato. Ah, beleza. Agora Tirei sim. aqui. Beleza. Vocês estão no Viva Voz aí, não vamos falar besteira não, viu, gente? Agora aqui está no Viva Voz. Só para descontrair um pouco, né? O João falou que é uma roda de conversa, então vamos descontrair. Quem quiser participar... Eu não chamei de mesa redonda nem de palestra justamente por isso. Aqui a gente vai conversar sobre a nossa trajetória aí nesse caminho aí. Então vamos lá. Isso. Então eu queria só para contextualizar um pouco assim. Logo em 2003 eu não sabia nada de geoprocessamento, né? Porque aí estava entrando um pessoal da geologia, da engenharia florestal também, que tem mais afinidade com esse tema. E foram conduzidos diversos cursos de geoprocessamento nessa época, e eu fiz esses cursos dentro da polícia mesmo, me capacitei, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, apesar de ser médico veterinário, que não tem conhecimento nenhum de mapas, né, na graduação. E antes da minha graduação, eu sempre gostei de mapas, sempre foi algo que atraiu minha atenção, assim. Então, aprender geoprocessamento foi penoso, deu muito trabalho, aprender ArcGIS, né, mexer com ArcGIS, aquelas funções, realmente dá muito trabalho, mas é bem legal depois que você começa a dominar a ferramenta, né, que te dá diversos resultados. E vou ir trazendo agora para o tempo presente. Eu usei bastante no meu doutorado também, já processamento, as noções que eu já tinha, né? Acabei usando bastante isso, junto com isótopos estáveis, né? Que foi o tema do meu doutorado. Bem, o que você queria saber mesmo, João? Até esqueci da sua pergunta. Tranquilo. Crimes ambientais, né? É dar um panorama geral do que são os crimes ambientais, né? Só para a gente... Ah, sim. Então, crimes ambientais, né? Começa desde a Constituição nossa lá. Tem um artigo que fala que todo cidadão merece um meio ambiente saudável, né? E equilibrado. Eu não sei se é exatamente esse o texto, mas é essa a ideia.
Então, e depois veio o que? A Lei de Crimes Ambientais, né, que estabelecendo tipos penais, que é uma lei penal, ou seja, ela não está dentro do Código Penal, mas é uma lei penal, porque ela prevê tipos e também prevê penalidades para os crimes ambientais. Então, quando você tem os crimes ambientais, entra o quê? Entra a parte da administração pública, que é a parte da fiscalização, por exemplo, o IBAMA, tem a parte da fiscalização dos crimes ambientais, e tem a parte da polícia também, que é a parte da repressão. Então, a penalidade do IBAMA, da administração pública, ela recai na forma de multa, né, de apreensão, de interrupção das atividades. Então, o órgão ambiental, o IBAMA, ou o órgão ambiental estadual, eles têm essa prerrogativa. E a polícia não, é diferente. A penalidade da polícia, ela recai sobre a liberdade pessoal. Então, quando você tem um culpado ou um suspeito, então acaba atuando sobre a liberdade pessoal, né? A maioria dos crimes ambientais, eles estabelecem uma pena pequena, né? 2 anos de detenção. Isso acaba com o juiz, ele acaba convertendo isso em uma pena alternativa, né? Então, prestar serviço para a comunidade. Então, poucos crimes ambientais mesmo acabam gerando prisão, né? Mas quando são coisas maiores, de extensão maiores, aí pode resultar em prisão. Então, dentro da Polícia Federal, os principais crimes ambientais que a gente enfrenta, né, é desmatamento. Então, mesmo que tem desmatamento na Amazônia, que a gente trabalha bastante, então a gente participou da Operação Arco de Fogo, né, com outros órgãos ambientais, com o IBAMA também, a Força Nacional. A gente ficou durante um bom tempo trabalhando no combate ao desmatamento na Amazônia, que é uma dos nossos trabalhos. Mas no resto do país também tem áreas de ocupação irregular, né, principalmente próximos aos centros urbanos, então loteamentos ilegais, então às vezes acabam afetando parques nacionais e também vindo para a Polícia Federal, né. Também tem desmatamentos em parques nacionais, em áreas de preservação permanente. Então, a gente usa o Código Florestal, né. Então, se o Código Florestal diz que na margem do rio você tem que ter tantos metros de área de preservação permanente, quando você remove essa vegetação, isso acaba incorrendo em crime ambiental, né? Então, esse é desmatamento que tem no país inteiro, e um crime que está muito relacionado à parte ambiental, mas não é exclusivamente ambiental, é a mineração irregular. Então, como os bens minerais são bens da União, isso acaba vindo para a Polícia Federal, né? Então, a gente acaba atendendo diversos tipos de extração mineral irregular, né? Desde um senhor que tirou ali areia de uma jazida de uma forma aleatória, se ele for pego, então isso acaba vindo para a Polícia Federal. Ou mesmo extração em leitos de rio sem autorização, extração de gemas, né? Então, aí a região de Montes Claros, eu mesmo já fui fazer perícia aí, né? Então, tem muita mineração, tem aquelas o pessoal cava, né, por debaixo da terra, os veios, né, vai minerando veios, assim, dentro da terra. Então, isso aí também, se for sem autorização, acaba sendo um crime ambiental, né. E isso aí, só para falar a parte que nem é da minha área, né, mas que a gente atua. E a parte da minha área que eu gosto mais de trabalhar e eu me sinto mais confortável, né, é a questão dos animais, né. Então, apreensões de animais silvestres. Então, o João mostrou aí o guia de identificação de aves traficadas. Isso é altamente aplicável para o nosso trabalho, né? Porque uma das tarefas que o perito tem é identificar. Quando tem apreensão de aves, o perito tem que identificar qual é a espécie da ave,
Porque identificando a espécie, ele vai dizer se é uma espécie que está ameaçada ou não. Se a espécie for ameaçada, a pena, né? A penalidade acaba aumentando e a multa do órgão ambiental também acaba aumentando, né? Também tem outros casos de desastres ambientais, como Brumadinho, Mariana, e, a gente trabalhou bastante e trabalha nesses desastres, né? Uhum. E também outros casos de poluição ambiental também, que a Polícia Federal atua. Então, nesses casos, você tocou aí no caso de Brumadinho e Mariana, você especificamente cuida da parte de resgate de animais e como é que funciona essa estrutura da PF principalmente nos desastres, né, de Brumadinho e Mariana. Eu trabalhei em Brumadinho, pessoalmente, né, mas eu acompanhei bastante também o caso de Mariana, mas principalmente de Brumadinho. Brumadinho tinha, porque a gente diferencia um pouco, né, apesar de tinha uma estrutura gigante, uma preocupação legítima, né, com os animais abandonados, animais cujos donos morreram, né? Então os animais ficavam ali perdidos. E isso acaba sendo também pode ser fonte de contaminação de zoonose, né? Que são doenças que os animais transmitem para o ser humano. Então é uma preocupação você dar uma destinação para esses animais, né? Um resgate, tratamento. Então nessa parte tinha diversas ONGs trabalhando com isso, né? O próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, trabalhando nessa parte do resgate de animais, né? No meu caso, como perito, além de constatar o crime ambiental, a nossa equipe, quer dizer, tinham diversas equipes da Polícia Federal, né, lá em Brumadinho. Tanto a parte, estou falando de um contexto mais geral, tinha o pessoal da engenharia, né, que buscava constatar e buscar elementos, né, que confirmassem mesmo o motivo da queda da barragem, né. Então é mais entender esse aspecto e entender se realmente a Vale teve dolo que o dolo se ela realmente foi responsável, né, por essa quebra da barragem. Então tinha equipe de engenharia que analisava isso, tinha a equipe que analisava o impacto ambiental, né? Então era uma equipe grande, então tinham geólogos que avaliavam a qualidade da água e a questão da qualidade da água e também da contaminação, né? Tinha engenheiro florestal vendo o impacto sobre a vegetação e tinham veterinários e biólogos constatando essa questão do impacto contra a fauna, né? Então, diversos animais foram soterrados e às vezes é difícil você ver vestígios, né, desses animais. Muito animal ficou por baixo, né? E no começo da operação lá, a atenção, claro, era para carcaças humanas, primeiro para a vida humana, né? Então, logo no primeiro dia, para ver se tinha algum sobrevivente, então era muito intenso, né, o esforço para resgate. Então, ainda tinha alguns sobreviventes. Logo no segundo, terceiro dia, esse esforço já foi diminuindo, porque que não tinha mais sobreviventes, e aí o esforço maior começou a recuperação de carcaças humanas, né? Tanto é que até hoje tem esse esforço. Mas no questão do impacto à fauna, a gente via também carcaças, né? Animais afetados pelo evento de poluição, né? Sim. Aí está dentro da lei de crimes ambientais, que é a mortandade de animais, a mortandade de animais. A gente buscava carcaças de animais terrestres e uma equipe que ficou responsável por ver o impacto à ictiofauna, né, aos peixes da região também. Então, só para entender, os responsáveis pelo desastre de Brumadinho também são responsabilizados pelas mortes dos animais também. É um processo
de maus tratos, não sei. Sim, não, até que a questão poderia ser também questão de maus tratos, né? Mas entra mais no crime de poluição, Uhum, porque a poluição é em níveis tais que causem danos a animais, né? A mortandade de animais e põe em risco a saúde humana. Então, é importante a gente constatar todas essas vertentes, né? Do sim, crime ambiental, mas também crime contra a vida, né? E também a questão da omissão, né, da empresa no sentido de não evitar que o rompimento ocorresse, né? Que foi os colegas se empenharam bastante, conseguiram registrar isso, materializar, né? entendi. Ainda nesse contexto aí da primeira parte, né, da nossa conversa, e desse contexto de grandes desastres e problemas ambientais que a gente tem visto nos últimos anos, você falou um pouco do desmatamento na Amazônia, e a gente viu recentemente aí o famoso Dia do Fogo, né, que transformou dia em noite em São Paulo por causa da movimentação atmosférica que levou toda a fumaça. E a gente sabe que tudo isso principalmente vem de uma longa data de ocupação ilegal na Amazônia e para desmatamento, queima para transformar a floresta em pasto. Primeiro tem um desmatamento ilegal para a venda de madeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que se configura esses crimes aí dentro do contexto amazônico. E eu sei que a gente já foi para alguns congressos aí de ciência forense, a gente vê muito avanço dentro do campo do sensoriamento remoto e do trabalho de inteligência, né, em geoprocessamento e geomática dentro da Polícia Federal para combater esse crime. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos crimes na Amazônia. Sim, sim, todo mundo acho que acompanha o desmatamento na Amazônia, é um problema já há muito tempo, né? E aí a gente pode voltar um pouco atrás, que eu acho que é um assunto da geografia, como, como que começou tudo isso, né? Então, na verdade, há tempos atrás, houve um incentivo realmente para a colonização da Amazônia, né? Para a gente conquistar aquele pedaço. E muita gente foi lá com esse objetivo e ainda mantém essa ideia, né? Então, às vezes você tem as raízes históricas aí, né? Desse incentivo governamental. Bom, mas tudo muda, né? E a pressão sobre internacional sobre a Amazônia levou também a gente a ter maior atividade, maior atuação na Amazônia, né? E a própria Amazônia vem sofrendo essa pressão, né? A Amazônia é o grande fornecedor mundial de matéria-prima, de madeira, tanto de madeira e com a abertura de novas fronteiras agrícolas aí do Brasil, a questão do agronegócio, né? Que é a nossa vocação brasileira, né? O que das atividades que sustenta mesmo a nossa balança comercial. Então, a soja e a carne também, né, que é produzida. Então, isso acaba gerando uma pressão maior sobre novas áreas, né? A abertura de novas áreas na Amazônia. Bem, isso acaba gerando desmatamento, tá? Então, isso aí vocês devem estudar aí na geografia, né? Então, a polícia, ela tem atuado. Então, na Amazônia, existem, a gente chama de planos de manejo, né, florestal. Então, muitos planos de manejo que são atividades legalizadas, porém, muito difícil controle, né? Então, esses planos de manejo muitas vezes são fraudados. Então, existe um saldo de madeira que é possível explorar dentro do plano de manejo de determinadas árvores, só que muitas vezes esses planos de manejo são fachadas e acabam retirando árvores de reservas indígenas, né, reservas ambientais mesmo, que acabam sendo fontes de madeira, a madeira ilegal na Amazônia.
Então, a Polícia Federal investiga, né, esses planos de manejo irregulares, então que a gente tem que, então, peritos, o trabalho da perícia, nesse caso, é constatar esses desvios de madeira, né, essas fraudes, né, e a gente tem atuado também na questão de apreensões de madeira comercializada ilegalmente em portos, né, então, lá no Porto de Manaus, grande quantidade de containers vem sendo apreendido nos últimos anos, né? E isso leva a gente à seguinte questão: da onde está vindo essa madeira, né? Então, muitas vezes essa madeira ela vem sem nota, sem origem certificada, né? E às vezes vem com uma guia, um papel fraudado, né? Então, uma origem totalmente equivocada. Então, essa é uma pergunta que a gente faz, né, a origem dessa madeira. Bom, outra situação que a gente usa também é o geoprocessamento, né? Então, as ferramentas de geoprocessamento são bastante usadas, tanto para detecção de áreas desmatadas, né? Então, a gente tem parceria lá com o pessoal que detecta, tanto do IBAMA quanto do INPE, né, que detecta áreas desmatadas e acabam enviando relatórios para a gente acaba atuando, mas mais recentemente a gente tem usado imagens de alta resolução, sem fazer propaganda, mas eu vou falar aqui o nome da empresa, que é da Planet, né? Então, é uma empresa que fornece, então elas apresentaram essa ferramenta que a gente tem usado para uma área piloto e acho que vai aumentar de uma forma mais ampla para a Amazônia. Então, são ferramentas que monitoram desmatamento, mudanças da cobertura florestal em tempo real. Então, essa ferramenta... Só para complementar, que você falou de alta resolução, é alta resolução temporal e espacial, né? Então, Isso. são imagens com resolução temporal de um dia, se eu não me engano, né, que eu vi. Exatamente. Então, eles têm... são satélites, um conjunto de satélites que passam um intervalo de tempo bastante curto, assim. Eu não sei detalhes técnicos porque eu não estou acompanhando diretamente, né, esse projeto, mas a gente... Então, ela tem essa resolução em tempo real e ela tem ferramentas, né, de inteligência artificial que geram alertas diários sobre desmatamento, né. Isso é enviado para a polícia, que envia suas equipes e praticamente conseguem deter esse desmatamento em tempo real e prender os agentes, né. Então, está sendo uma ferramenta bastante eficaz para o desmatamento, né. Então, mais uma vez, utilizando aí essas ferramentas, essas geotecnologias, né, para o combate aos crimes ambientais na Amazônia. É um trabalho de inteligência, né, que tem que ser certeiro. A Amazônia é muito grande, vocês têm que ser certeiros aí para ir no lugar certo, na hora certa. Exatamente, é muito difícil de você monitorar uma área tão grande quanto a Amazônia, né? Então, na verdade, a gente ainda está monitorando os pontos críticos, né? Pontos críticos, como simulação, e acho que vai ampliar mais para essa questão. Eu queria só diferenciar um pouco aqui, porque o trabalho da polícia, eu devia ter falado isso no começo, mas eu falo agora, que é um pouco diferente, assim. Então, tem a parte da investigação, que é uma fase prévia, que vai apurar as hipóteses criminais, né? Então, essa parte da investigação, eles vão... É a questão da investigação mesmo, de inteligência, né? Inteligência policial, de detecção mesmo do crime, né? E quando esse crime é detectado, então, as provas, as possíveis provas, os vestígios, são enviados ao perito, ou o perito vai ao campo colher esses vestígios, né? Os vestígios
um crime são processados e é produzida a prova material. Então, como perito, a gente acaba sendo bastante técnico e a gente acaba focando na questão da evidência, né? Então, a gente tem que ter a prova material, os elementos não pode concluir com base em testemunhas, opiniões, né? Então, a gente conclui com base no elemento material, que é bem parecido com a questão científica. Na verdade, a perícia também é a aplicação da ciência, né, de várias ciências. Então, a gente tem esse trabalho bem técnico e a gente usa também, quando a gente tem uma área desmatada, né, então, a gente sempre faz uma análise utilizando as geotecnologias, né, comparando diversas imagens de satélites, a evolução temporal, e utilizando também ferramentas de, como é que chama, de integração, geoprocessamento, é isso, João? Geoprocessamento, isso aí. As ferramentas de geoprocessamento, né? E aí a gente integra a parte dos shapes, das áreas de limites, né? Tanto da propriedade particular, quanto dos limites das áreas de preservação, né? De conservação. Então, o acesso por estrada. Então, tudo isso a gente configura no nosso laudo. Uhum. E a parte de investigação também, ele considera todas essas questões, né, de geoprocessamento. Então, juntando diversas camadas, as imagens de satélite de matamento, os acessos, né, a questão das construções. Então, tanto para TV, para programar o trabalho de campo, né, a gente vai fazer a saída de campo, então a gente também usa isso. Então, tanto na fase prévia da investigação, na fase pericial e na fase de preparação também para o campo. Então, eu vejo isso como os 3 momentos em que essas ferramentas são utilizadas. Né? Bom, antes de passar para... Porque você falou um pouco de descobrir a origem, de onde veio a madeira, eu quero falar um pouco mais disso daqui a pouco. Eu estou salvando as perguntas aqui, tem uma pergunta do Eric, lá de Vaza da Palma, e eu vou deixar para o final, a gente faz as perguntas todas no final aqui. Beleza? Bom, Fábio, você falou um pouco dessa parceria da Polícia Federal, eu lembro de uma palestra que a gente viu, só para falar da importância da resolução temporal diária, né? Que teve uma apreensão de madeira lá, porque eles fazem um corte, né? O pessoal que explora de forma criminosa faz um corte tentando manter o dossel para que não seja detectado nos satélites. E faz um corte espaçado, né, de madeira. E eu não sei se você estava nessa palestra sobre esse uso conjunto aí da Polícia Federal com esse satélite que você falou, que é o Planet, né, se eu não me engano. Isso. Eu não estava, não. Você pode falar mesmo. Não tem problema, não. Eles descobriram a fonte, né, a área desmatada, mesmo preservando o dossel, porque no dia anterior que passou o satélite não tinha uma balsa de carregamento de madeira. E no dia seguinte tinha uma balsa. Então, a partir daí, eles seguiram o caminho, porque tem uma alta resolução espacial também, se eu não me engano, é métrica, ou menor que isso, não lembro. Seguiram o caminho na floresta de onde estava vindo aquela madeira que estava carregando aquela balsa e pegaram no ato do desmatamento. Eu achei isso fantástico, né? O uso mais avançado da tecnologia de sensoriamento remoto que a gente poderia ter aí, conseguir pegar no ato um desmatamento. Né? Achei muito, muito interessante. Bom, então desmatou, foi para a balsa, foi para o caminhão e foi apreendido no Cerrado, lá no sul do Cerrado, quase lá no navio para ser exportado. E é ilegal. O que vocês fazem para descobrir a origem dessa madeira? Sim, isso aí é o que a gente está trabalhando
já posso falar do doutorado, essas Pode, coisas? pode. A gente vai começar a falar disso agora e é importante falar um pouco sobre a madeira, que a gente já puxa o link do desmatamento aí. Então já vamos pular para essa parte, então, que a gente combinou, né? Isso. A gente Então, faz. tá. Então, a questão é, é uma coisa que estou trabalhando nisso agora, de maneira até intensa, assim, e o João está me ajudando. Desculpa, só para fazer uma correção aqui, que recebi uma pergunta do professor Ronaldo. Então, ele perguntou se como é que faz para tirar o tronco e manter a copa, né? Não faz sentido ficar a copa voando lá, né? É uma ótima pergunta. Na verdade, eles fazem um corte seletivo, né, de árvores que espaçadas, porque o dossel da floresta amazônica é muito fechado, né? Extremamente fechado. Então, se você tirar uma árvore a cada 100 metros, ele vai manter o dossel e vai ser muito difícil de... Não vai, resumindo, não vai abrir clareira. Vai ser desmatamento escondido. Continua fechado ali, né? É muito difícil de detectar, porque de cima você vê e não percebe que tem. Talvez pode diferenciar um pouquinho de mudança na textura, mas nem isso ocorre assim, né? Então é muito camuflado mesmo. E com o tempo eles vão tirando mais, né? Tira um pouco um ano, depois o outro, e às vezes você passando as imagens de vários anos, você consegue perceber isso, né? Então, realmente assim, então esse é uma das grandes incógnitas que a gente tem, da onde está vindo a madeira que é apreendida no porto, por exemplo, né? Então, isso é um desdobramento já do nosso doutorado aí. A gente começou em 2015 utilizando um marcador que chama marcador isotópico, né? Que na verdade é análise da razão isotópica de determinados elementos. Então, a gente quer usar esse marcador como um indicativo da região geográfica. Então, como que esse marcador varia ao longo da geografia? Acho que a gente combinou de você falar isso, né, João? Ou sou eu mesmo? Isso, não, sou eu mesmo. Você vai falar, porque eu vou explicar um pouco qual que é a estrutura dessa parceria, porque existe uma técnica que usa isótopos estáveis, eu vou explicar o que é isso, para descobrir, são várias coisas na verdade, mas uma delas é descobrir a origem geográfica, tanto que o nome da técnica é atribuição geográfica, né, fazendo uma tradução livre do inglês, atribuição geográfica de um determinado material que é apreendido ou algum tecido biológico que vai ajudar a gente a entender a biogeografia de alguma espécie. Por exemplo, local de nascimento e de reprodução de aves migratórias, enfim. Isso já é muito difundido na literatura internacional e o Fábio, junto com a nossa orientadora Gabriela Nardotto, em 2014, eles tiveram essa ideia de trazer para o Brasil essa técnica de usar domínios e conceitos de biogeografia, de ciclos biogeoquímicos e geoestatística e geoprocessamento, tudo junto, para descobrir origens geográficas e ajudar a Polícia Federal em alguns tipos de combate, né, de crimes ambientais. Principalmente, o nosso foco, né, que o Fábio vai falar daqui a pouco sobre isso, principalmente tráfico de animais silvestres, com foco em pássaros, que foi a especialização dele e o doutorado dele. Mas, por trás dessa origem geográfica, você precisa associar aquele tecido a um valor isotópico de um determinado elemento ambiental, ou de uma determinada estrutura do ambiente. Então, o valor isotópico ele vai ficar, por exemplo, o valor isotópico da planta vai ficar no tecido de um animal que comeu aquela planta. Tá? Então, a partir daí, a gente consegue descobrir de onde veio aquele animal. Então, a partir de agora,
eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a importância de se ter essas isoscapes, essas paisagens isotópicas mapeadas. Vou falar o que é um isótopo estável, e eu vou falar isso a partir de uma pequena apresentação que eu montei aqui, para não deixar todo mundo boiando, como eu fiquei boiando a primeira vez que eu escutei esses termos. Então, só um minutinho. O interessante, João, vai colocando aí que eu vou falando um pouquinho aqui. O interessante é a gente entender, e é isso que é um dos nossos trabalhos, é entender como os isótopos estáveis variam ao longo da geografia, né? Então, que fatores levam que os isótopos estáveis são regidos por mecanismos biogeoquímicos. Então, que fatores levam à variação ao longo da geografia e como modelar isso, né? Então, vai lá, João. É exatamente isso. O fator espacial é extremamente importante aqui na nossa conversa. E depois de muita deliberação nossa, a gente está chamando esse termo isoscapes, de modelos isotópicos espaciais, né? O que são isoscapes? Primeiramente, a gente precisa entender o que são isótopos estáveis. Então, tá todo mundo vendo a tela aqui? Sim, sim. Tá, então, isótopos estáveis são elementos químicos com o mesmo número de prótons, tá? A quantidade de prótons que tem o nitrogênio, por exemplo, vai ser sempre a mesma, só que algumas moléculas de nitrogênio têm um nêutron a mais. Algumas moléculas de carbono podem ter um nêutron a mais, tá? De oxigênio, um nêutron, 2 nêutrons a mais. Só que esses nêutrons não saem da molécula ao longo do tempo. Por isso que a gente chama de estável. Eles não são isótopos radiogênicos, como aqueles isótopos que a gente usa para fazer datação da geologia, enfim, o isótopo carbono 14, ou urânio, que é um isótopo radiogênico. Esses isótopos estáveis, eles não perdem esse nêutron a mais, tá? Esse nêutron a mais, ele deixa o núcleo de um elemento um pouquinho mais pesado, quase nada, mas ele deixa um pouco mais pesado. Está aqui piscando o nêutron a mais, e isso faz com que esse elemento, essa pequena partícula daquele elemento do nitrogênio, do carbono, do oxigênio, fique para trás nos processos de reações químicas na natureza. Porque a energia para processar esse elemento mais pesado é maior do que a energia para processar esse elemento mais leve. Então, por exemplo, uma planta vai usar o carbono do CO2 na atmosfera, de maneira geral, ela tem mais facilidade de usar o carbono normal, mais comum, do que usar o carbono 13, que é o isótopo estável de carbono mais pesado. A água vai evaporar, ela tem uma tendência, uma facilidade maior, ela gasta menos energia para evaporar os isótopos mais leves do que os mais pesados. E essa variação de energia em cada um desses processos naturais, né, de fotossíntese, de respiração, na ciclagem do nitrogênio, de mineralização, nitrificação, denitrificação, esses valores ficam registrados ao longo do espaço, de acordo com os fatores ambientais que estão levando àquela variabilidade espacial. Então, aqui eu coloco uma tabelinha só para vocês verem a razão, né, você fazer a razão, você dividir a quantidade de carbono mais pesado pela mais leve, tem muito mais carbono 12, que é o natural do carbono, do que carbono 13 na natureza. Muito mais. E a razão isotópica, o valor que a gente tem de cada amostra, é justamente essa razão do mais pesado pelo mais leve em relação a uma amostra de um elemento que foi definido internacionalmente na comunidade científica. Isso não vem ao caso agora. O que a gente tem que entender é que a notação é em delta, esse deltinha aqui significa que é o isótopo estável, e a unidade é por 1000. Por ser uma razão, não tem unidade. Mas a gente coloca por 1000 porque a gente multiplica por 1000, porque esses valores são muito pequenos.
tá? Basicamente, esses são os isótopos estáveis. Essa técnica tem sido usada recentemente, inclusive a Polícia Federal está desenvolvendo um laboratório focado para isso. É uma revolução em termos científicos dentro da perícia no Brasil, que já vem sendo usado nos Estados Unidos há muitos anos. Então, como aqui é tudo isso é muito novo, a gente meio que preencheu uma lacuna da ciência aqui, né? Eu, a parceria com o Fábio, com a professora Gabriela Nardotto, nós fizemos parte de um curso, eu e o Fábio, né, de um curso sobre mapeamentos biogeoquímicos de isótopos estáveis, é bem específico, para preencher essa lacuna aqui no Brasil. E aí, sabendo que é um isótopo estável, a gente coloca a dimensão espacial, né, no isótopo estável. Esse termo, ISOscape, é um termo que foi criado, que foi cunhado em 2006, por um cara chamado Jason West, que é da Universidade lá do Texas, e nos Estados Unidos, no dicionário americano, isso já é um substantivo presente, e significa distribuição espacial de isótopos estáveis. Em tradução livre, o termo ISO é de isótopo, e escape vem de landscape, que é paisagem. Então, Isotopic Landscape formou essa palavra, trazendo para o nosso uso aqui, são modelos geoestatísticos e o próprio estudo espacial da distribuição desses valores isotópicos, a gente já chama de uma abordagem de ISOscape, ok? Esse livro é de 2010 e tem tanto conceitos e teorias por trás da elaboração desses modelos geoestatísticos, quanto aplicações. E o que está por trás de todo o uso que a Polícia Federal dá a essas amostras de tecido, por exemplo, ele pega um pedacinho da madeira apreendida e vai analisar, através do uso de um espectrômetro de massa, a razão isotópica de nitrogênio e de carbono. E por trás disso, para ele descobrir de onde veio, a gente precisa ter mapas do ambiente desses valores. Então, a gente precisa conhecer o que está por trás disso tudo. Aqui eu vou focar nesses isótopos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, e eles, né, são usados para vastos estudos multidisciplinares, assim como a própria geografia, tudo aquilo que envolve espaço, e é multidisciplinar, se confunde com a geografia, né? Então, aqui a gente está falando de conceitos de climatologia, a gente está falando de conceitos de biogeografia, principalmente geoprocessamento e geoestatística, porque está por trás disso tudo, modelos hidrológicos, uso do solo, histórico, enfim, já vi estudos com isótopos estáveis de oxigênio para contar a história geomorfológica e geológica de algum lugar. Inclusive, eu vi um estudo lá nas cavernas do Peruaçu, que usaram isótopos estáveis para datar os paleotemas. Então, é muito amplo esse campo aqui. E por trás disso, a gente precisa conhecer a biogeografia e conhecer um pouco de cada ciclo biogeoquímico para mapear esses isótopos. Então, isso eu acabei de falar, né? O Gabriel Bowen, é um cientista também pai desse conceito todo de mapeamento de isótopos estáveis, e ele diz que a gente precisa conhecer os processos ambientais que influenciam o fracionamento isotópico. O fracionamento isotópico e a discriminação isotópica, né, são dois conceitos diferentes, mas a gente consegue entender um pouco, quanto que o isótopo mais pesado está ficando para trás no processo químico na natureza, tá? Então, o método que se utiliza para o mapeamento depende do conhecimento desses processos, dos fatores ambientais e da escala de estudo. Quando a gente fala de isótopos da água, tudo isso tem a ver com a energia, a energia que é disponível para a evaporação da água do oceano. Por quê? De acordo com uma convenção internacional, o zero do valor isotópico do hidrogênio e do oxigênio é a água do oceano. Isso é um valor aleatório, no sentido de ser, não diria aleatório, mas um pouco arbitrário, a partir da comunidade internacional. Então, a água do oceano
tem um valor de 0 por 1000, vamos assumir assim, e a evaporação tende a evaporar aquela molécula mais leve, né? Vocês lembram disso? Então, o valor da água evaporada é negativo, é menos 15 por 1000. Isso quer dizer que tem isótopos negativos? Não é assim. Isso quer dizer que a razão entre o isótopo mais pesado e o isótopo mais leve está dando um valor negativo. Tá? Então, esse valor, a mesma coisa acontece no processo de chuva, só que é inverso, porque a evaporação vai evaporar o isótopo mais leve. Só que a chuva é a gravidade puxando a água na direção do centro da Terra. Então, a tendência é que caia primeiro o isótopo mais pesado. Esse efeito da continentalidade na circulação atmosférica da água faz com que haja uma variabilidade espacial que tem sido mapeada em função da latitude e da altitude. Tá? Então, qual é o processo? O mais importante aqui é a gente saber qual é o processo por trás do fracionamento da distribuição espacial do isótopo estável da água e, sabendo disso, quais são os elementos da natureza que a gente vai usar para mapear, tá bom? Então, esse estudo aqui de 2002 foi um estudo pioneiro no mapeamento de isótopos da água no mundo, e ainda hoje ele tem sido usado como base para esses estudos de distribuição geográfica de alguns tecidos. E ele foi feito a partir de uma regressão, que é uma equação da relação entre o isótopo da água e variáveis ambientais, e as variáveis usadas, na verdade, foi uma variável cartográfica, né, de latitude, e a variável ambiental de altitude. Depois disso, outros modelos já foram desenvolvidos com base em regressões regionalizadas, então tem outros aspectos, e a gente consegue fazer esses recortes. Por que que isso é importante? Porque esse valor do isótopo da chuva, ele vai influenciar o valor do isótopo da água, que vai ser usado pela planta ou vai ser bebida pelo bicho. Um bicho que tem um ciclo de vida, uma área de vida pequena, vai tender a ter um valor isotópico daquela área. Então, a gente consegue, a partir dos isótopos da água, descobrir a origem geográfica com um certo erro que é calculado daquele tecido. Esse é o princípio da origem geográfica que o Fábio vai falar daqui a pouco. Isso tudo que eu falei foram isótopos da água. No caso do carbono, o processo dos isótopos da água que diferenciam na geografia é a evaporação. O processo por trás da distribuição geográfica do isótopo de carbono é a fotossíntese. Por quê? Porque um grande grupo de plantas, a grande maioria das plantas do mundo, fazem uma fotossíntese que a gente chama fotossíntese C3. Ela tem, a grosso modo, ela tem mais dificuldade de usar o carbono mais pesado na fotossíntese. E tem um outro tipo de planta que todo mundo conhece aqui, que são as plantas... O pessoal falou que o áudio tá cortando. Está todo mundo me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Um outro tipo de planta que é característica de ambientes tropicais é a planta do tipo C4. Quais são os tipos de planta C4? São principalmente essas gramíneas, que têm uma estratégia ecológica de sobrevivência de se espalhar e ela consegue se adaptar muito bem ao ambiente, inclusive ela consegue usar o carbono mais pesado com mais facilidade no processo de fotossíntese. Então, o que é planta C3 e o que é planta C4 é totalmente fácil de diferenciar usando isótopos estáveis. Então, aqui o valor de isótopos estáveis são muito mais negativos para a planta C3 e o valor de isótopos estáveis são um pouquinho maiores para a planta C4. Raramente elas se cruzam aqui, tá? Não tem confusão entre os dois tipos de planta. Qual é a implicação forense disso? Tem um documentário no Netflix que fala das fraudes alimentares. E o primeiro episódio fala das fraudes no mel nos Estados Unidos. É só um exemplo dessa aplicação. Bom, as plantas usam o pólen, né, que são angiospermas, que elas pegam o pólen de flores para fazer o mel, né? Então, o mel original, a gente assume que vai ter o valor
da planta C3, porque a angiosperma vai ter essa tendência de planta C3. Só que alguns falsificadores usam melaço de cana. E a cana, apesar de ser grande, é uma espécie, né, de gramínea que tem esse valor C4. Então, se você fazer uma análise isotópica do mel, você vai saber se aquele mel foi adulterado ou não, a partir da análise isotópica do carbono. Esse tipo de trabalho, o Fábio, inclusive, como coautor, publicou recentemente aí um trabalho falando de alimentos no Brasil inteiro. E a gente já tem um capítulo de livro publicado, né, trabalhando tem um artigo aceito também que fala disso, estudar padrões da alimentação brasileira. A gente viu que no Brasil, tem uma correlação altíssima entre o valor de delta C13, que quando os valores são mais altos, são alimentos muito processados, e o valor de delta C3, ou de delta C13 dos alimentos menos processados. Então, o valor do isótopo de carbono na alimentação do brasileiro em geral está muito correlacionado com o IDH de cada município. Vai sair em breve aí um estudo sobre isso, e é muito interessante. Então, essa é a distribuição espacial. Sabendo disso, né, que é a cobertura vegetal que vai ditar a variabilidade geográfica do delta C13, a base para mapear isso, diferente do isótopo da água, que foi uma regressão a partir de dados cartográficos, a base para mapear é o sensoriamento remoto. Então, o que a gente faz? Esse trabalho é da Rebecca Powell, de 2012, a gente teve o prazer de conhecê-la e conversar com ela sobre isso. Você divide a cobertura vegetal em pixels, usando imagem modes, são dados de sensoriamento remoto, onde cada pixel vai ter uma porcentagem de cobertura C3, que são gramas, né, braquiária, capim-gordura, cana-de-açúcar, enfim, a gente está bem definido na literatura que são plantas C4, e cobertura de planta C3. Eu troquei um pouquinho aqui, mas vocês entenderam, né? Dada essa divisão a partir do sensoriamento remoto, a gente faz o que é chamado de modelo de mistura espacial e gera uma isoscape, ou um mapa de isótopos estáveis de carbono. Então, aqui a gente já viu os isótopos de água e os isótopos de carbono. Por que a gente viu isso primeiro? Porque eles são muito fáceis de entender. Uma é basicamente entendendo a circulação atmosférica da água e o padrão de evaporação, e o outro é entendendo o tipo de fotossíntese que está sobre a cobertura do solo, né? Então, nós temos esses isótopos estáveis mapeados de carbono e dá para a gente usar aquele método e aplicar também no Brasil. Então, a partir daqui, o Fábio e os peritos ambientais já têm o que eu apresentei para vocês, uma isoscape, um mapa de isótopos estáveis da chuva e da cobertura vegetal, né? Claro, a gente está em processo de amadurecimento, de melhoramento aí, geoestatístico desses dados, porque todo modelo espacial tem um erro associado que precisa ser reportado. Senão, não seria um modelo, seria a realidade, né? Quando a gente trabalha com modelo, ele vem junto um apêndice que é indissociável, que a gente chama de erro ou incerteza, tá? Então, até aqui, tudo bem, o carbono. E quando a gente fala de nitrogênio? O nitrogênio é muito mais complicado. Por quê? Ao contrário de ser um processo como a evaporação para o oxigênio e a fotossíntese para o carbono, o nitrogênio depende de vários processos. E o ciclo do nitrogênio reativo é muito mais complexo do que você entender se aquela planta é C3 ou C4. Então, a nossa base ambiental para o nitrogênio é o solo, onde acontecem as principais alterações químicas a partir dos processos de mineralização do nitrogênio, desnitrificação, nitrificação, o próprio uso por parte das plantas, e isso envolve vários outros aspectos ambientais, como, por exemplo, a quantidade de carbono que tem no solo, o tamanho da partícula do solo, então, se aquele solo é argiloso, se é arenoso, se ele tem uma facilidade maior
de infiltração, se ele está tendo uma incidência maior de radiação, tudo isso vai influenciar o valor do delta N15, que é o isótopo do nitrogênio do solo. E nós ainda temos um agravante aqui, que na nossa região, observe esse mapa aqui do canto, na nossa região nós temos um déficit de amostragem nos trabalhos globais muito grande, e o Cerrado é muito diversificado nesse sentido do nitrogênio. E ele não corresponde às expectativas globais, porque quando a gente olha os mapas globais de nitrogênio, que a Polícia Federal poderia muito bem usar, eles não representam bem os dados empíricos que a gente sabe que tem no Cerrado, porque os valores do Cerrado era para estar muito menor do que essa cor laranja aqui. E como é que a gente faz isso? Né? Primeira coisa, uma equipe, aqui está eu e o Fábio, já de longa data aí, parceiro de campo, e a gente saiu nesse cerrado velho aí, coletando solo, para preencher esse vazio espacial, para a gente conseguir entender qual era o contexto biogeográfico por trás do ciclo do nitrogênio no cerrado, que dificultava tanto mapear essa variabilidade espacial. Então, a gente foi atrás disso, coletamos, pegamos dados da literatura da Patagônia também, já que vai fazer para o Brasil, por que não fazer da América do Sul, né? O meu co-orientador falou, por que não fazer do mundo todo? Aí eu falei, o computador não roda, né? E tem um limite. Mas a gente focou na América do Sul e aqui estamos nós coletando em áreas naturais ao redor do Cerrado. Bom, a partir desses novos dados eu consegui, são 2 trabalhos aqui, um a gente publicou num capítulo de um livro, que já está publicado, a primeira autora é a professora Gabriela Nardotto, que foi usando regressão linear múltipla, que é um método, regressão espacial, né, um método geoestatístico, usando como dados de entrada carbono orgânico do solo e o teor de argila a partir da literatura. A gente definiu essas amostragens. E, a partir daí, a gente gerou um resíduo, que é um erro desse modelo, e fizemos uma interpolação por meio de krigagem ordinária. Meus alunos de geoprocessamento vão ver um pouquinho de krigagem aí lá para o final da disciplina, só para ver como é interessante você associar um espaço sem amostra a um determinado valor a partir das amostras que você tem. Muito interessante fazer isso, e nós geramos esse primeiro modelo aqui, que foi publicado agora no capítulo. E na minha tese, que está já quase saindo, a partir de machine learning, né, floresta randômica, nós geramos, usando 17 variáveis ambientais, um modelo mais completo para a América do Sul. Então, aqui eu expliquei o que está por trás desses modelos isotópicos que a polícia pode usar, né, cada vez mais precisos esses modelos, que a polícia pode usar para fazer associação ou atribuição geográfica de um determinado material ou tecido biológico que foi apreendido. Então, aí é que se encaixa o meu trabalho e o trabalho do Fábio. A princípio, é pegar esse tipo de material que a gente vem desenvolvendo e testar com tecidos de animais e madeira e ou qualquer outro tipo de coisa que foi apreendido. Tá? Então, essa foi uma fala rápida, que acabou não sendo tão rápida, e eu vou passar novamente a palavra para o Fábio, para ele falar um pouco sobre o que ele faz com esses mapas aí. Beleza. Então, só para fazer uma pequena correção aí na sua apresentação, que não é a tese que está saindo, é o artigo da tese, né? Isso, não. O meu doutorado teve uma tese defendida, tá? A tese já terminou, então é o artigo da tese que está sendo publicado na revista Ecosphere, né? Muito de grande impacto, então parabéns, João, é uma grande conquista. Você é parte, né? Então, Fábio, o que você faz com esses modelos aí? O que a gente faz? Então, vamos supor, o delegado lá em Manaus apreendeu um container de madeira. Está lá a madeira, tem uma nota falsa lá, o cara não diz
onde veio. Ou se ele diz, você não pode confiar nessa testemunha do próprio, porque ele não pode ser aceito em juízo. Então, no processo criminal, a gente tem que ter a prova material, né? Então, o que é a nossa ideia? A gente está trabalhando nisso agora com afinco, né? Então, a gente já pode analisar, fazer análise isotópica. Então, você pega amostras dessa madeira e vai analisar. Isso vai te dar um número, vamos supor, de delta N15. Aí você pega esse delta N15 e agora, o que eu faço com isso? Né? Então, mas eu tenho aquela distribuição geográfica do delta N15 do solo do João. Aí, pô, se eu tenho essa distribuição do solo, como será que isso se reflete na planta? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é da fisiologia da planta. Como que ela vai incorporar esse nitrogênio do solo? Será que vai ser uma incorporação direta? Né? Tipo, vai sofrer ali uma diferença linear. Então, por exemplo, se no solo é 2, na planta vai ser 3, né? Então, se for uma transformação direta, então está mais fácil. Né? E realmente a gente tem visto que tem uma correlação direta aí do solo com a planta. Né? E a gente, um dos nossos trabalhos agora está sendo a gente mapear, com base com valores reais, distribuídos pela Amazônia, que a gente já tem valores de plantas, N15 na planta. Então, a gente vai avaliar se essa azoescape do solo do João, se ela é válida para a planta. Então, se ela for válida, a gente pode extrapolar e criar uma azoescape de planta para a Amazônia. Né? Agora, a planta também tem várias partes, né? Tem folha, tem o tronco, né? Que gera madeira, tem raiz, tal. Então, na verdade, a gente tem dados reais de quê? De folhas. Né? E como que a folha se compara ao tronco? Então, a gente tem que saber isso. Mas, a princípio, a gente sabe a distribuição espacial de folhas na Amazônia. Né? Então, de posse desse valor, como que a gente vai atribuir um valor dentro dessa azoescape de plantas? Então, eu vou comparar planta com planta. Né? Então, aí a gente entra com modelos de probabilidade. Né? A vantagem da azoescape é um modelo contínuo. Então, dentro de toda essa extensa faixa de variação, eu vou pegar um valor médio das minhas amostras, uma faixa de variação aí, e a partir de um modelo de distribuição normal, né, ele vai me dar as áreas normais de maior probabilidade dentro da azoescape. Com isso aí eu vou saber de onde que vem a árvore na Amazônia. Então, esse é um exemplo de como a gente quer testar. Só para ilustrar, Fábio, um pouco, exatamente aquele exemplo da árvore que você está falando. Então, tem mais ou menos... Está todo mundo vendo a minha tela? Então, nós temos aquele mapa de carbono e aquele mapa de nitrogênio, né? Então, nós fizemos um primeiro teste, que o Fábio... aqui mesmo. Passou. Vai para cima. Nós fizemos um primeiro teste, eu não estava olhando na hora que passou. Aí. Então, a gente fez o recorte aqui. Se você quiser falar, Fábio, sobre essa figura? O da esquerda é a azoescape de folha de delta carbono 13. Né? E da direita é de folha de delta nitrogênio 15. Então, você pode usar também os dois isótopos combinados, né? Porque vai dar um cruzamento de dados e um refinamento maior. Então, isso aqui na verdade, foi uma brincadeira que a gente fez, utilizando esses valores de folhas. A gente quer refinar isso melhor agora. E aqui, então, em cima são as azoescapes já calibradas, né? A gente fala calibração, já foram calibradas para as plantas, as folhas, né? E aqui a gente usou amostras testes embaixo de Scalera coriácea, que é uma árvore de ampla distribuição na Amazônia. Então, você gera valores de probabilidade, que são essas superfícies probabilísticas aqui,
Então, onde tem cores aqui a de coloração verde, né? É uma probabilidade maior, enquanto que a cor rosa é uma probabilidade menor. Então, esse aqui, o ponto preto é o valor conhecido, né? A gente faz testes com valores conhecidos para ver como está a nossa primeira sensibilidade e a especificidade dessa atribuição, né? Então, esses são exemplos da aplicação que a gente está querendo. No meu doutorado também eu trabalhei com pelos de mamíferos no Cerrado brasileiro para fazer um mapeamento de delta oxigênio 18, então que deu uma boa variação espacial também para a gente utilizar para o tráfico de animais, né? E eu tenho trabalhado também, quer dizer, no meu doutorado eu trabalhei com o canário da terra, é um bichinho amarelinho com a cabeça vermelha, é muito comum nas fazendas, né? Então, eu acompanhei durante um ano esse canário da terra. Então, como ele é bem residente numa localidade, então ele não é migratório, né? Então, eu acompanhei a variação local dos isótopos estáveis do canário da terra ao longo do ano, e justamente para saber como os tecidos do canário da terra refletem essa variação ambiental. E quais são as variáveis, né? As variáveis ambientais e geográficas. Posso dizer que são geográficas, João? Sim, pode. E como essas variáveis, na verdade, a precipitação, né, temperatura, que são rasters são superfícies, são como se fossem imagens, né, mas cada pixel tem um valor de, por exemplo, precipitação dentro da geografia. Então, você tem um pixel, e aquele pixel aí depende da resolução do seu raster, aquele pixel indica um valor ambiental, né? Então, eu usei esses rasters ambientais para predizer o valor dos isótopos do canário da terra. Então, agora a gente já sabe um pouco mais os fatores ambientais que determinam a incorporação desses isótopos estáveis, né? Então, a gente pode aplicar isso. Então, o canário da terra, por que eu usei o canário da terra? Porque é o bichinho mais apreendido em todo o Brasil do tráfico de animais, né? Então, tem muita fraude de anilha, de criadores, então, o que faz que esse bichinho seja bastante apreendido, né? Então, ele é um bom indicador, apesar de não estar ameaçado de extinção ainda, né? Espero que, porque o bicho se reproduz bem, se adapta em fazenda, então por isso que ele ainda não está impactado pelo tráfico. Mas ele acaba funcionando também como um indicador também das apreensões do tráfico e da origem de outros animais silvestres apreendidos, né? Fora então, a importância de você conhecer a origem do bicho, não só para intensificar o trabalho da polícia de prevenção, mas para descobrir o local correto de soltura também, né? Que é exatamente. Isso é um problema sério, né? Então, a gente vê que, às vezes, o órgão ambiental, ele apreende o bicho e fica sem opções, né? Porque diversos centros de triagem de animais silvestres já estão lotados e acaba que a única opção é soltar o bicho de uma maneira rápida, né? E é difícil você saber de onde que ele realmente veio. Então, se você tem esse marcador, que pode dizer que o bicho está de uma determinada região, então isso torna a soltura mais segura, né? Porque se você solta o bicho de uma forma aleatória, de um lugar que ele não veio, então pode carregar doenças, né? Que vai transmitir para aquela população, ou mesmo ele pode ter uma carga genética totalmente diferente daquela população ali e alterar a estrutura genética da população, que pode se desestruturar, né? Em termos reprodutivos em poucas gerações. Então, tem todos esses perigos da soltura de animais de uma forma aleatória, né? Sem saber de onde o bicho veio. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar para isso também. Tá. Acho que a gente já pode
começar a caminhar para o final, minha última questão para você, Fábio, é o seguinte: dentro de todo esse contexto, né, de ser uma técnica nova aqui para o Brasil, que não é tão nova assim lá fora, mas qual que é a sua perspectiva para o futuro do combate a fraudes alimentares, por exemplo, ou a crimes contra animais silvestres? Qual que é a sua perspectiva a partir desse mapeamento, dessa incorporação de técnicas da biogeografia e da geoestatística aí? Sim, a perspectiva é muito boa, João. A gente está comprando realmente o equipamento, é um investimento alto, mas que a longo prazo o custo por análise acaba sendo barato, né? Então a gente está investindo e a gente já tem diversas aplicações. Então, eu também estava fuçando aí no chat, eu vi que alguém falou de alimentos, né? A questão da segurança alimentar. Eu nem esperava né, que fosse também entrar por esse lado, porque a gente falou de crimes ambientais, mas a gente quer aplicar também para detecção de fraudes alimentares. Então, é, quando você frauda um alimento, então, por exemplo, o mel, né, que você falou, mesmo carne, se você injeta ali óleo de soja, né, então isso é facilmente detectado por análises isotópicas. A gente também está atuando no combate à caça na Amazônia, né, e ao consumo, tem um consumo muito grande em Manaus, né, de quelônios. Então, na época do descobrimento do Brasil, era um mar, dizem que era um mar de tartaruga que tinha na Amazônia, né? E hoje ela já está se tornando rara, né? Então, isso aí mais uma questão humana, né? O aspecto humano da questão dos grandes centros urbanos, né? Se você começa a fornecer o quelônio já preparadinho ali para um grande centro urbano, isso aí vai gerar uma grande pressão sobre esse animal, né? E esses animais, eles ganham a características de sendo criados em criadores comerciais, né? E isso Cativeiro. aí com os outros, tá? Cativeiro. De cativeiro, de cativeiro. Isso aí é facilmente diferenciável também com os isótopos estáveis, né? Que a ração feita do milho é diferente da alimentação natural. Então, a gente já fez alguns estudos pilotos sobre isso e já vai começar a aplicar nessa área aí, nessa questão. Eu entendo que no próximo ano, assim, essa questão da atribuição, né, geográfica vai ter um grande refinamento com o envolvimento da academia, né, dos pesquisadores. O João também está envolvido nessa rede nacional dos autos forenses. Inclusive, a gente vai ter um workshop online semana que vem sobre isso. Então, eu acredito dentro de 1 ano ou 2 anos, a gente vai ter um refinamento muito grande nos modelos de atribuição geográfica, né? Então, vai ter um avanço científico, assim, nessa parte, que a gente está trabalhando nisso, e um avanço científico, assim, que vai contribuir mundialmente também, vai ter impacto mundial, mas principalmente para o Brasil, né? Então, acho que eu tenho essas duas perspectivas aí. E a questão da gente começar a usar isso em casos reais mesmo e buscar aí a questão do uso pela justiça, né, dos isótopos estáveis. É a aplicação da perícia, é a aplicação da ciência em casos forenses, em casos judiciais. Então, acho que é isso. Perfeito. Eu estava anotando as perguntas, na verdade, eu só registrei a do Eric aqui, eu não sei se teve uma pergunta anterior, mas eu vou abrir então para as perguntas. Antes de tudo, eu queria agradecer muito, já, né, para não esquecer, antes do final, queria agradecer muito a sua colaboração e ter aceitado esse convite aqui. Muito obrigado, foi enriquecedor para a gente ver como é que
os conceitos e aspectos da geografia, de fato, né, podem ser aplicados no combate ao crime ambiental, dentro, né, de uma visão de alguém que está lá dentro, atuando contra esses crimes ambientais. Então, desde já, muito obrigado. Então, tem a pergunta aqui do Eric, que foi quando a gente estava falando da Amazônia, que você falou, né, que a Amazônia tem o carro-chefe, é a fronteira agrícola, né, hoje. E ele pergunta aqui, Fábio, na sua visão, o carro-chefe da nossa economia é o negócio. Há a real possibilidade do desenvolvimento sustentável na área da floresta amazônica? Porque o que nos leva a entender que toda atividade na região é ilegal. Dá para conciliar o agronegócio na Amazônia? Pergunta do nosso querido Eric, de Várzea da Palma. Então, Eric, eu foquei muito da parte da questão ilegal, né, mas a Amazônia tem as regulamentações, né, em termos de uso da terra. Né, então, em determinadas regiões, até 50% que pode ser desmatado e explorado, né, da propriedade, das grandes propriedades, né, pequenas propriedades funciona um pouco diferente, mas as grandes propriedades, e na maioria da Amazônia até 80%, né. Então, na verdade, quando criaram essas regras, já estavam prevendo o uso concomitante, né, compartilhado, o uso econômico e a questão da preservação na Amazônia, né. Agora, isso aí, essas porcentagens, claro, sempre estão sujeitas a modificações, né, e a discussões. Eu acho que a ciência tem que entrar aí para ver até que nível o que pode ser explorada realmente sem que haja um impacto ambiental grande, né? Tanto no Brasil quanto para os outros países, né? Então, a Amazônia tem a questão da regulação aí para os outros países, climática, né, ambiental. Aí já entra na outra esfera, né, da soberania nacional, da questão se a gente usa ou não. Mas aí é uma questão mais complexa realmente, né? Então, talvez até vocês, como geógrafos, possam responder melhor isso. Muito boa pergunta do Eric. Ele coloca aqui grande esclarecimento, porque na mídia e em aula parece que tudo é proibido. Muitas vezes fica essa narrativa, né, de que tudo é proibido, mas o uso consciente é muito mais produtivo para a própria conservação da floresta em pé, você demonstrar que ela em pé vale economicamente mais do que ela deitada. A floresta derrubada não é viável no longo prazo. Ela tem um boom econômico no momento que é desmatada, a produtividade é alta nos primeiros anos, mas não é viável do ponto de vista econômico. E o extrativismo consciente e responsável da floresta que é essencial para a manutenção. A gente tem muito que aprender com quem já vive lá há muito tempo nessa harmonia, né? A harmonia que eu digo, harmonia econômica e ambiental, não só ambiental, mas, enfim. Temos mais outras perguntas aqui. Alguém indicou aqui que teve uma colocação do professor Ronaldo Belém, eu já respondi sobre os dosséis voadores, sem troncos. A Isvânia Dias pergunta: o que vocês fazem quando descobrem animais presos desde filhotes? Soltam na natureza? Se sim, eles conseguem sobreviver? É uma pergunta interessante, né? A gente viu no primeiro workshop da nossa rede de isotopia forense, tiveram algumas discussões sobre isso, inclusive demonstrando, a partir de sensoriamento remoto e georreferenciamento de espécies soltas, que algumas espécies, inclusive de veados, eles ficam desnorteados e não conseguem achar água, por exemplo, né, dependendo do local de soltura. Então, isso é uma pergunta muito pertinente, Fábio. O que você diz sobre isso? A questão dos filhotes, a gente tem esse problema mais com o filhote de pistacídeos, né? Então, eles são pegos no ninho, e no ninho são colocados
ou é pego o ovo, os ovos, né? Ou são pegos os ovos, ou o filhotinho mesmo, né? Então, o filhotinho, eles fazem a alimentação por sonda, né? Então, eles já tem toda a técnica para fazer isso. Já tem esse conhecimento, até melhor que muito veterinário, assim, então já tem essa... E acabam transportando esses bichos nas rodovias para vender, né? E é muito complicado essa situação, porque quando você apreende esses grande quantidade de filhotes, então tem que cuidar deles para que eles cresçam, né? E quando ele cresce assim em cativeiro, ele acaba se adaptando à situação de cativeiro. Então, para que ocorresse a reintrodução, que é chamado, né? Então tem umas diferenças. A diferença de soltura para reintrodução. A soltura é quando você solta aleatoriamente o animal. Então, o ideal seria um programa de reintrodução. E teria que prospectar áreas em que o animal já está raro, as populações desse animal já se apresentam em déficit, e fazer um programa de educação da ave, né, para que ela possa sobreviver, conseguir os recursos. Aí tem que ser todo um projeto e realmente é um trabalho, né. Quem tem trabalhado com isso é o CETAS de Belo Horizonte. Eles têm feito algumas iniciativas de reintrodução, e o ideal é que também se acompanhe o animal depois que você reintroduz ele, né, porque que adianta reintroduzir todo esse trabalho e o bicho morrer também. Então, é bom que já tenha noção da sobrevivência desses bichos quando é reintroduzido. Você falou aí dos citacídeos, né, que são grupos aí de papagaios, araras, periquitos. Sim. E tem uma pergunta sobre isso da Lauriane Fonseca, que ela relata aqui que nos últimos meses ela tem visto muitas araras canindés perto de Montes Claros. E dava para ver que elas estavam com fome. Ela perguntou se elas também são monitoradas dessa maneira, por meio de isótopos, né? Você podia falar um pouco também do papagaio verdadeiro, né? Que a princípio era um objeto de estudo do projeto também. Sim, ainda é. Só que a gente não conseguiu dar vazão ainda a esse estudo, né? Então, as araras canindé são as araras, os citacídeos em geral são bastante cobiçados no tráfico de animais. Eu tenho visto, assim, uma opinião pessoal, não é nem estudo, mas um aumento desses animais na natureza. Eu acho que até por causa por efeito do combate mesmo ao tráfico, né, que esses bichos têm aumentado. Né? Então, o papagaio verdadeiro, a gente tem já alguns valores isotópicos e que tem se mostrado diferente do Pantanal em grandes regiões, assim. E eu acho que vai dar para usar também como uma forma de atribuição geográfica desses bichos. Fábio, boa noite. Boa noite. Professor Ronaldo Belém, tudo bem? Oi, Ronaldo, tudo jóia. Beleza. É o seguinte, recentemente o Globo Repórter mostrou uma matéria muito interessante sobre o semiárido brasileiro, e nessa reportagem eles falaram de um citacídeo famoso lá, um papagaio de cara suja, se eu não me engano, periquito de cara suja. Isso, sim. Periquito de cara suja. Eu achei muito interessante o trabalho do pessoal lá na recuperação das populações. Então, você trabalha com aves, né? Muito legal o seu trabalho, o seu estudo. Nessas suas pesquisas, você tem, assim, alguma coisa em relação a essa ave? Você já pesquisou esse periquito? Como que está a situação dele atual? Porque a matéria que foi mostrada ela é antiga, né? Um reprise do ano passado, se eu não me engano, de 2018. Como que está a situação dessa ave no Nordeste? E outra coisa, já engatilhando essa pergunta, comparando o contexto amazônico com o contexto nordestino, na sua visão, existe assim uma diferenciação no que diz respeito à ênfase nas buscas pelos crimes ambientais? Ou é tudo igual, ou existe assim, um equilíbrio em termos de
de empenho do poder público nessa questão? Sim, sim. Sim, eu sei qual é o periquito da cara suja, né? Inclusive tem ele no guia aí, João, se você quiser mostrar. Tem algumas espécies, dependendo da espécie, ela recebe uma espécie diferente, né? Dependendo da região que ela ocupa. Ela é bastante cobiçada também no tráfico, né? E, assim, da parte isotópica, a gente ainda não está realizando nenhum estudo com ela. Até porque ela tem uma distribuição muito restrita, né? Então, se tiver apreensão, a gente praticamente já vai saber de onde vem, tem poucos indivíduos e tal. Mas seria interessante para saber se de repente é de vida livre ou se foi apreendido, né? Então, a gente pode fazer esse aí. Isso. É esse, né? Isso. O João está mostrando. Então, eu acho que seria interessante nessa parte de vida livre e cativeiro. Com relação no Nordeste, então, tem já um hábito cultural de criação de aves, né? Então, essa questão das aves, do tráfico de aves é bem proeminente no Nordeste, enquanto que na Amazônia tem a questão da pressão de caça, né? Muita caça na Amazônia. Tem a caça do ribeirinho ali, que caça para se alimentar, que é meio questionável a questão da caça para alimentação, né? Tem a questão da caça de subsistência, mas alguns juristas entendem que a caça de subsistência não seja essa caça feita corriqueiramente, mas que seja numa questão de necessidade mesmo, né? Na verdade, a lei fala de necessidade do agente. Um período de fome ali, que a caça seja a única alternativa. Então, é discutível isso. Mas, levando em consideração o ribeirinho, mas o problema na Amazônia é quando a caça começa a se tornar comercial, né, para abastecer grandes centros urbanos. Isso é que gera um impacto maior mesmo nas populações animais, né? E o tráfico de animais no Nordeste também, a questão comercial é que acaba gerando uma pressão maior nos animais, né? Porque acaba demandando uma quantidade maior e uma pressão maior nessas regiões. Perfeito. Bom, então, tem alguns comentários aqui, agradeço muito os elogios aí, fizeram elogios em relação às análises de geoprocessamento, né, professora Marina? É incrível como essas análises de geoprocessamento estão sendo associadas à judicialização ambiental. Realmente é muita coisa, a aplicação da geografia e da análise espacial é muito interessante. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao Fábio, né, por ter aceitado esse convite. Eu acredito que deu para mostrar bem onde é que a gente está trabalhando, até para, assim, em termos de parcerias, né, e de mostrar o que a gente pode fazer também aqui para o norte de Minas. Agora que eu falei do norte de Minas, é um ponto importante a se falar, porque é um vazio espacial isotópico que a gente pretende preencher, né, em termos de coleta de dados, e eu acho que foi importante para mostrar isso, mostrar um pouco de como é que atuam os peritos criminais da Polícia Federal na área ambiental. Fábio tem uma vasta experiência lá dentro, tem muita história, muita coisa, muita vivência, já atuou em missões no Brasil inteiro, então já viu muita coisa em termos de crimes ambientais, já combateu bastante também. Então, muito obrigado, foi muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado a todos os presentes. Lembrando aí que o Álvaro colocou 2 vezes a lista de presenças, puderem assinar no Google Docs. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, parabéns a todos pelo seminário como um todo, e vamos seguir, amanhã tem mais. Obrigado, Flávio. Eu também tenho que agradecer, né, João, a oportunidade.
Claro. É bom estar contribuindo com você, com o seu trabalho aí, participando também. E a gente está aí, está colaborando. Somos colaboradores agora, cientistas colaboradores, né? E também é importante contribuir com a universidade. A gente nunca sabe de onde vai surgir o próximo João, né? O próximo Fábio, que se interessa por essas coisas. Então, a gente tem o prazer de estar aí estimulando a pesquisa nessa área, em outras áreas também, né? Então, eu fico à disposição aí, caso queiram ampliar o debate, né? E já que aí é uma vazio amostral, você podia colocar seus alunos aí para coletar amostra para a gente, solo, né? E Se vamos, vocês tiverem bicho atropelado, se vocês virem algum bicho atropelado, é só coletar um chumacinho de pelo que a gente faz análise isotópica. essa foi uma parte dura do nosso trabalho de doutorado, viu? Porque toda viagem que a gente ia, quando tinha um bicho atropelado, independente do estágio de decomposição, a gente ia lá coletar um pouquinho do pelo dele, né, para analisar o isótopo. Sempre sobra um pedacinho de pelo, gente. Então, mas não se esqueçam de pegar a coordenada. O ponto. Isso, o espaço, né? Tem que ver onde é que isso está no espaço, sempre. Esse é o nosso objeto de estudo da geografia. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. Estão liberados. E vamos olhar a programação da semana e prestigiar os próximos eventos aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Parabéns, valeu, gente. João. Boa noite, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Obrigado. Como é que sai agora aqui?